Vocês já estão vendo minha tela, né? Todo mundo ok? Está vendo minha tela? Ótimo. Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa aula, né? Como foi anunciado, o objetivo dessa aula é falar sobre os SVAs, desmistificar essa questão do SVA. Porque muitos provedores, muitos empresários do setor de telecom, eles têm dúvida, né, de o que é o SVA, como usar o SVA no provedor, qual que é a diferença de tributação. É tributado fora do Simples de uma forma, dentro do Simples é tributado de outra forma. Além de tudo isso, o que é a norma 4, né? O fim da norma 4, como que ela vai impactar essa questão do SVA? Ela vai acabar com os SVAs, um provedor não pode mais montar um plano combo e vender SVAs. O que exatamente é o fim da norma 4 e o que ela vai mudar na questão do SVA? E também a reforma tributária. Quais são as mudanças que a reforma tributária vai trazer para o mercado de provedores na questão de SVA? Né? O que ele vai mudar na tributação ou na oferta de SVA? Então, a primeira tela minha aqui é uma notícia do site Telesíntese que fala sobre o fim da norma 4. Ela seria alerta entre ISPs, tá? O que é a norma 4 da Anatel? A norma 4 da Anatel, ela regula o uso de meios de rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização do serviço de conexão à internet. Então, pessoal, praticamente é a norma número 4 da Anatel que determina o que é o serviço de comunicação, de conexão à internet. Então, é ela que trouxe à existência esse tipo de serviço, que é o serviço de conexão à internet. Então, ela define aqui o que é o serviço de valor adicionado e o que é o serviço de conexão à internet. Então, na verdade, quando nós falamos de serviço de valor adicionado, é um nome genérico para determinar alguns tipos de serviço. O SVA em si, ele não é um serviço. Eu não tenho um serviço que é... O que é esse serviço? É um SVA. Ele classifica serviços. Então, eu tenho serviço de valor adicionado, tá? Mas qual que é o serviço de valor adicionado que você tem? Nesse caso, o SCI, que é o Serviço de Conexão à Internet, ele é um serviço de valor adicionado. E ele passou a ser utilizado de forma segregada na fatura por questões tributárias, tá? Justamente por essa definição que essa norma traz para o serviço de conexão à internet, que diz que não é um serviço de telecomunicações, mas sim um serviço de valor adicionado. E o que muda por ele não ser um serviço de telecomunicações, tá? Então, a norma 4 traz também aqui alguns detalhes, né, dos equipamentos, o que você usa, o que o provedor usa para fornecer o serviço de conexão à internet. Mas, de fato, o que muda? Vamos lá. O provedor hoje, ele tem no seu KNAI o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia. E ele precisa ter também uma licença da Anatel, uma outorga agora, né, que é a outorga de SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia. O serviço de comunicação multimídia ele é considerado um serviço de telecomunicações, tá? E o serviço de telecomunicações, serviço de comunicação multimídia, que ele é definido pela Anatel como um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo, inclusive, o provimento de conexão à internet. Então, você pode ver aqui que na definição do serviço de comunicação multimídia, ele deixa claro aqui que ele permite, inclusive, o provimento de conexão à internet, mas ele não fornece o provimento de conexão à internet. O serviço de conexão à internet, ele é um serviço à parte, ele é considerado um outro tipo de serviço que não um serviço de telecomunicações. Eu vou explicar aqui de forma bem simples, né, bem resumida, o que seria esse entendimento de dois tipos de serviço no fornecimento aí da internet. Então, eu deixei de amarelo aqui, como se fosse o usuário lá na residência dele. Ele faz uma solicitação lá, por exemplo, que é o endereço de um site, acaba de digitar o endereço do site, dá um enter,
Então, ele faz uma solicitação. Acho que tem alguém aqui no microfone. Essa solicitação passa pelo roteador. Pessoal, quem está com o microfone aberto? Fechou? Essa solicitação, ela vai, então, né, de grosso modo, mais uma vez, um resumo, passa pelo roteador do provedor, vai para o provedor e o provedor vai buscar essa informação, esse conteúdo para trazer para o cliente. Então, essa transmissão, a emissão, a recepção é o serviço de comunicação multimídia. Agora, o acesso ao conteúdo é o serviço de conexão à internet, que é o que está em verde aqui. Então, você foi lá, buscou esse conteúdo, aí, novamente, o provedor que faz o SM traz esse conteúdo e entrega para o cliente. Então, praticamente, seria essa é a separação técnica, né, explicada, mais uma vez, eu não sou técnico, de forma bem simples para a gente poder entender. Então, para quem é dono de provedor, talvez vai entender de uma outra forma. Por exemplo, quando um provedor contrata de um operador ou de outro provedor um serviço de transporte. Quando você tem o serviço de transporte, você não tem incluso nesse serviço o SCI, ok? Então, ele é um serviço de comunicação multimídia puro, só tem o serviço de comunicação multimídia, não tem um SCI, só para exemplificar. E por que o pessoal pegou, então, essa definição do serviço de conexão à internet e separou isso na fatura? Porque o serviço de comunicação multimídia, por ser um serviço de telecomunicações hoje, ele é tributado pelo ICMS, que a alíquota ela é estadual, e hoje ela está variando de 17% a 23%, a depender do estado. Sobre o serviço de comunicação multimídia, também nós temos a incidência do PIS e COFINS hoje, a 0,65 e 3, independente do regime, se é lucro real ou lucro presumido. E também os chamados fundos setoriais, que é o FUST e o FUNTEL. Esses fundos setoriais, eles são aplicados apenas sobre telecomunicações. Ele é um fundo específico para telecomunicações. Então, ele é um tributo que não existe em outras empresas, em outros ramos de atividade, apenas sobre a receita, sobre o serviço de telecomunicações. Então, nós temos aí o ICMS, o PIS, o COFINS, o FUST e o FUNTEL sobre o serviço de comunicação, que é o serviço de telecomunicações. Já no Simples Nacional, lá dentro do DAS, o que entra, né? O que o provedor paga quando ele emite uma nota de serviço de comunicação? Lá ele vai pagar o ICMS, o PIS, o COFINS, contribuição patronal, imposto de renda e a contribuição. Isso aqui tudo dentro do DAS. Já o serviço de conexão à internet, por que ele foi segregado? Porque ele não tem incidência do ICMS, por não ser um serviço de comunicação, de telecomunicação. Ele não tem o ISS, por não ter previsão legal na lei de serviços, que são de competência dos municípios, cobrar o ISS, então ele não tem ISS. Ele não é um serviço de telecomunicações, então ele não tem os fundos setoriais, que é o FUST e FUNTEL. Ele vai pagar apenas o PIS e o COFINS, sobre o valor que é considerado serviço de conexão à internet. Aí, no lucro presumido, ele vai pagar 0,65 e 3, e no lucro real, 1,65 e 7,60. Porém, no lucro real, ele tem direito aí a se creditar do PIS e COFINS. Então, esse é o motivo dessa separação entre o SCM e o SCI na fatura, tá? E no Simples Nacional? No Simples Nacional, o SCI ele vai entrar na mesma tabela, no mesmo anexo do serviço de comunicação, porém o valor que é devido ao ICMS, ele não é cobrado. Então, ele vai pagar o mesmo PIS, o mesmo COFINS, a mesma contribuição, IR e a contribuição social, porém lá dentro do DAS é tirado o valor que ia para o ICMS. Então, mesmo no Simples Nacional, ele consegue reduzir a carga tributária se fizer essa separação entre SCM e o SCI, tá? Então, esse é o motivo dessa separação, e esse é o tipo de SVA, né, que nós chamamos aí, que a norma 4 põe fim. Então, ela não põe fim a todos os produtos que nós podemos agregar no plano, somente a esse tipo de separação, que é uma separação onde você praticamente não precisa adquirir ou entregar nada diferente para o teu cliente. No próprio plano de internet que você tem,
basta você segregar os valores e fazer a tributação de forma separada. Mas ele acaba, então, com todos os serviços de valor agregado? Não. Nós temos outros serviços de valor agregado que podem ser fornecidos aí pelo provedor. Tá? O que é um serviço de valor agregado? Nada mais é do que um serviço que você entrega junto com o teu produto principal. Então, você tem o seu serviço de internet, qualquer serviço que você entrega junto, né, você monta um plano combo, qualquer serviço que você entrega junto pode ser considerado um serviço de valor agregado ou serviço de valor adicionado. E quais são esses outros serviços hoje que os provedores, né, têm a possibilidade ou costumam oferecer? Então, nós temos serviços de valor adicionado que podem ser serviços de suporte avançado ou suporte premium, né? Que é aquele suporte que vai além do que é obrigatório perante a Anatel, né? Perante o cliente. Você tem o suporte que você é obrigado a dar, e muitos provedores, às vezes, têm um serviço que vai além disso, ajuda o cliente a configurar o smartphone, uma Smart TV, e eles segregam o valor para considerar como serviço de suporte. Nós temos streaming de vídeo, né, que são os Paramount, Disney, HBO, serviço de música, Deezer, serviço de instrução, aqueles apps de cursos, né, que trazem cursos de qualificação, né, LevEduca, Qualifica, serviço de telemedicina e serviço de saúde, pode ser aplicativo com receitas, dicas de treino, enfim. Qualquer produto que o provedor coloca no plano dele para entregar para o cliente é considerado um SVA, e esses especificamente, eles são serviços tributados pelo ISS. Tá? Como que eles funcionam no lucro real e no lucro presumido? Eles são tributados pelo ISS, que a alíquota do município vai de 2% a 5%. A legislação permite que o município trabalhe nessa faixa. O PIS e o COFINS, 0,65 e 3 para o lucro presumido e 1,65 e 7,60 para o lucro real. Então, se você entrega algum desses aplicativos hoje, e a diferença aqui, você tira o ICMS, que vai de 17 a 23, e coloca o ISS, que vai de 2 a 5, e você não tem a incidência dos fundos setoriais, que é o FUST e o Funtel. Então, por isso que hoje esses serviços, né, sendo faturados de forma segregada, eles trazem uma economia tributária para o provedor. E no Simples Nacional? O Simples Nacional ele é tributado pelo ISS, PIS, COFINS, contribuição patronal, imposto de renda e contribuição. No Simples Nacional, pessoal, esse tipo de serviço, né, que é aquele serviço que você tira a nota no município, se você tirar esse tipo de serviço, a nota municipal, ao invés da nota 21, você vai acabar pagando um pouco mais caro. Diferente, então, do lucro real e do lucro presumido, que a alíquota tributária final ela baixa, no Simples Nacional ela fica um pouco mais cara. Então, não é vantajoso tributariamente você ter esse tipo de SVA e faturar segregado aí no teu provedor. Aí nós temos também serviços que não são tributados pelo ISS. São serviços, mais uma vez, que não são de telecomunicações, então não tem ICMS, e eles também não têm provisão na cobrança do ISS pelos municípios, que pode ser o fornecimento de IP, que é considerado um aluguel, né, que o dono, o proprietário, na verdade, nem o provedor é proprietário do IP, né, ele tem o IP lá alocado para ele e ele aluga ou fornece para o cliente dele, então é cobrado aí como um aluguel de equipamentos, aluguel de fibra pagada. Então, eles não têm a incidência do ISS. E como que eles são tributados? Apenas com PIS e COFINS. Tá? Então, se você segrega, se você tem esse serviço e você segrega, você está pagando uma carga tributária menor do que serviços não tributados pelo ISS. Desculpa. E no Simples Nacional? No Simples Nacional, eles vão cair na mesma tabela do anexo 3 dos serviços que são tributados pelo ISS, porém, o valor devido ao ISS não é cobrado. Então, esse tipo de serviço, no Simples Nacional, ele também tem uma redução na carga tributária do provedor, se ele usa esse tipo de serviço. E temos aí produtos imunes ao ISS e ao ICMS, que são e-books, audiobooks e bancas virtuais.
eles são imunes a impostos, ou seja, não se pode cobrar impostos sobre esses produtos, tá? Então, o ISS é o Imposto sobre Serviço, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, não é cobrado sobre esses produtos. Então, o que ele tem de tributação? ICMS e ISS não tem, é imune. O PIS e o COFINS, eles não são impostos, eles são contribuições. Então, eles teriam a cobrança, porém, por um benefício fiscal, eles têm alíquota zero. Então, sobre a receita da venda desses produtos, praticamente não há tributação. Apenas a tributação indireta, que é sobre a folha e sobre o lucro. No caso, a empresa esteja fora do Simples Nacional. Então, ela não paga PIS e COFINS, ela não paga ICMS nem ISS. E no Simples Nacional? No Simples Nacional, ela vai cair na mesma alíquota do anexo 3, desculpa, se for serviço no anexo 3, se for a venda, considerado como venda do produto, ela cai no anexo 1. E o anexo 1, ele tem uma alíquota menor do que no anexo 3. Além disso, o ICMS que tem no anexo 1, ele não é cobrado, porque ele é imune ao ICMS. Já o PIS e o COFINS, ele é cobrado dentro do Simples Nacional, porque o Simples Nacional é considerado um benefício fiscal. Quando você adere ao Simples Nacional, você não pode aderir a outro benefício fiscal. Então, o benefício do PIS e COFINS zero para esse tipo de produto são para empresas que não estão no Simples Nacional, que não optaram para o Simples Nacional. Então, dentro do Simples Nacional, ele vai reduzir também a carga tributária se você segregar a sua cobrança entre serviço de comunicação e e-books, por exemplo, ou audiobooks. Primeiro, porque ele vai cair no anexo 1, se for comércio. Professor, por favor, parou a visualização. Não está visualizando? Não. Vou compartilhar novamente, então. Ok, deu certo. Obrigada. Deu certo? Todo mundo está vendo? Maravilha. Então, voltando, pessoal. Então, o produto que é imune, né, que são e-books, audiobooks, bancos virtuais, eles têm a carga tributária reduzida por estarem no anexo que tem a tributação menor e por não terem o ICMS. Tá? Eles não têm o ICMS mesmo no Simples Nacional. Agora, sobre a reforma, pessoal. Então, o fim da norma 4, ela acaba com o serviço de conexão à internet. Todos os outros SDAs que eu trouxe até aqui não são afetados pelo fim da norma 4. Tá? Então, a norma 4, ela não simplesmente muda a tributação do serviço de conexão à internet, mas ela faz com que esse serviço ele deixe de existir. Então, se você tem lá na segregação Serviço de Comunicação Multimídia e SCI, esse SCI ele deixa de existir, ele não tem mais amparo legal para existir. Tudo passa a ser serviço de comunicação multimídia. Tá? Então, há uma diferença aí entre o que vai acontecer com os SVAs na reforma e o que acontece com o serviço de conexão à internet com o fim da norma 4, que extingue o serviço de conexão à internet. Agora, falando sobre a reforma tributária. A Telecom acende alerta com o aumento da reforma, com o aumento de carga da reforma tributária. Então, o que vai acontecer com esses produtos, né, com esses SBAs que nós incluímos aí, com a reforma tributária? Então, na Lei Complementar 214, 16 de janeiro de 25, ela instituiu dois tipos de tributo. O Imposto sobre Bens e Serviços, que veio para substituir o ISS e o ICMS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que veio para substituir o PIS e o COFINS. Então, ISS e ICMS se juntam, passam a ser o IBS, PIS e COFINS se juntam, passam a ser o CBS, e ambos, as duas alíquotas do IBS e do CBS juntas, é chamado de IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. E o que acontece, então, com o serviço tributado pelo ICMS? Ele deixa de ter essa classificação. O que acontece, então, com os serviços tributados pelo ISS? Eles deixam de ter essa classificação.
Serviços não tributados pelo ISS, eles deixam de ter essa classificação. Na verdade, todos os serviços, eles vão ser serviços tributados pelo IBS e CBS. Então, a reforma tributária, ela não acaba com os SVAs, diferente da norma 4, que acaba com o SCI. A reforma tributária, ela apenas equaliza a tributação. Então, tanto serviço de comunicação, como streaming de música, de vídeo, serviços, aluguel de fibra apagada, fornecimento de IP, todos eles. Se nós tivermos aí um IVA, né, que é a soma da alíquota do IBS com o CBS de 28%, todos eles vão ser classificados com a tributação de 28%. A reforma tributária, ela não acaba com os SVAs, você pode continuar comercializando os SVAs, agora, né, por questões comerciais, né, para ter vantagem perante o teu concorrente, para vender mais, para fidelizar cliente, porque tributariamente você não vai ter mais uma redução na sua carga tributária, se você tiver esses produtos aí no teu portfólio de planos aí que você oferece. Então, só para reforçar, a norma 4 põe fim ao serviço de conexão à internet, não só muda a tributação, ela põe fim a esse serviço, o que tem um impacto na tributação. A reforma tributária, ela muda a tributação desses serviços. Então, esses serviços passam a ter uma alíquota igual, praticamente, sem distinção. Então, tudo que o provedor faturar com esse serviço vão estar na mesma alíquota. E o que não é afetado pela alíquota de 28%, se for 28%? Os produtos imunes hoje ao ISS e ao ICMS, que são e-books, audiobooks e bancas virtuais. Por quê? Lá no artigo 9 diz que são imunes também ao IBS e ao CBS os fornecimentos de livros, jornais, periódicos, de papel destinado à sua impressão. Tá? Aí existe legislação já que coloca o e-book, um audiobook aí no mesmo patamar de um livro do jornal impresso. Não é o caso aqui, né? Eles então continuam sendo imunes. E antigamente ele era imune. Antigamente ele era imune a impostos, né? E o PIS e o COFINS eram um benefício fiscal. Percebe-se aqui que agora ele passa a ser imune tanto ao imposto quanto à contribuição. Então, ele não vai ter o IBS, que é o imposto, e a contribuição também ele se torna imune. Então, praticamente, ele não vai ter nenhum tipo de tributo sobre a receita. Agora, não mais por benefício, mas sim por imunidade tributária, o que pode, sim, agora afetar também o Simples Nacional. Então, pessoal, falei que ia ser uma aula curta, bem objetiva, sem enrolação. Esse é o impacto do fim da norma 4 da Anatel e da reforma tributária sobre a tributação dos SVAs. Tá? O SCI deixa de existir. Não sei se muitos ainda usam esse tipo de segregação. Muitos não usam, apesar de que alguns estados reconheceram que o SCI não era um serviço de comunicação, ou seja, eles não estavam cobrando o ICMS, porém, ainda sempre havia muita discussão com relação ao percentual, o que era devido ser cobrado de SCI, de SCM. Então, esse serviço sempre foi um risco aí para os provedores que usavam essa estratégia. Já os outros SVA, se aplicados da forma correta, é um risco reduzido, é um risco menor, porque não havia esse tipo de discussão sobre a sua aplicação. E o que os provedores hoje têm feito, né, para se preparar para a reforma tributária? É justamente usar o conhecimento, usar a assessoria estratégica, né, de pessoas que conhecem o mercado para fazer um planejamento tributário, para se preparar tanto para o fim da norma 4, tanto para a reforma tributária, ou refazer o planejamento tributário que um dia já foi feito e que vai estar com os dias aí contados, né? Quem está faturando serviço de TV, serviço de helpdesk, suporte avançado, aluguel. Hoje, somente o aluguel sobre imóveis tem uma previsão de ser tributado de forma diferente. O aluguel sobre bens móveis, no caso, roteador, computador, aparelho, eles vão entrar na alíquota cheia também, sem nenhum tipo de redução. Tá? Eu queria aproveitar agora que, se você está, né, nessa situação, você está procurando uma assessoria especializada, você está procurando alguém para te amparar, para te ajudar,
ou para prestar um serviço para você de forma especializada, eu vou apresentar para vocês agora o nosso escritório. Hoje nós somos a G4 Build. Por que a G4 Build? A G4 é um escritório que eu fundei em 2019, trabalhei 8 anos numa operação num provedor. Eu saí e fundei a G4, desde o início especializada no atendimento de provedores, e a partir de 2025 nós passamos a fazer parte do Grupo Build. O Grupo Build trabalha com tecnologia, com inteligência artificial e também com contabilidade para provedores. O diretor do grupo, o Thiago Felisberto, trabalhou 10 anos também dentro de um provedor. A diretora da Build de Contabilidade também, a Gabriela, trabalhou no provedor. Então, aqui nós conhecemos o provedor de dentro, né? Nós viemos de dentro de provedores. Nós conhecemos a operação praticamente como donos de provedores aí. Então, nós temos hoje 2 sedes. Nós estamos em Araçatuba, onde eu estou aqui. Nós temos também sede em Rio Claro, e com esse atendimento exclusivo para provedores. Hoje nós temos serviços que vão desde o pequeno provedor, que está começando, até o grande provedor, que está pensando em M&A, em venda ou captação para expansão. A nossa missão, então, é contribuir com esse crescimento sustentável dos provedores, oferecendo o nosso conhecimento, o nosso know-how, para que ele faça um planejamento tributário, para que muitos provedores, nós sabemos que estão com receita descoberta, né, que tem Caixa 2. Esse é uma questão também que, para uma próxima aula, a gente vai falar do porquê que o Caixa 2 está com os dias contados, né? O governo está fazendo um cerco, a reforma tributária também vai piorar ainda esse cerco, né? Então, o Caixa 2 está com os dias contados. Então, para o provedor trabalhar em segurança, ele precisa regularizar a receita, e precisa regularizar a receita pagando o mínimo possível de tributação, para que ele possa continuar investindo, para que ele possa continuar crescendo e tendo margem de lucro. Então, nós trabalhamos promovendo as melhores práticas e ajudando os provedores a reduzir sua carga tributária. Hoje nós temos aí um ecossistema preparado para atender, com acesso às melhores práticas do mercado, às melhores ferramentas, uma metodologia exclusiva da G4 Build, integração multidepartamental. Nós reconhecemos a fase que a empresa está e nós conseguimos fazer um realinhamento para o crescimento da sua empresa. E nós não somos só mais um simples escritório de contabilidade, né? No ano passado, nós atendemos mais de 1.000 vidas através do nosso departamento pessoal, 1,9 milhão de clientes B2B, B2C, através dos nossos clientes, aí de forma indireta, quase 190 milhões de reais gerenciados aí na nossa carteira de clientes e mais de 1 bilhão de patrimônio administrado. Nós atuamos hoje em 15 estados do Brasil, e não só no Brasil, nós temos clientes com operação no Peru e hoje também nos Estados Unidos. Então, nós temos aí praticamente uma presença internacional. Nós estamos se consolidando aí como um escritório referência no atendimento a provedores aí no Brasil. Então, nós entendemos o problema e trazemos a solução. Que solução, né? Qual é o problema? A tributação complexa, a conformidade à legislação fiscal. Muitos escritórios locais têm dificuldade, né, em entender as particularidades do provedor, o controle financeiro desorganizado. Hoje nós trabalhamos com controladoria, né, oferecemos serviço de controladoria para você poder usar o teu RP da forma correta, com processos, para poder gerar relatórios que sejam úteis dentro da tua operação, para ajudar você a encontrar precificação e margem de lucro. Muitos provedores não conseguem trabalhar com precificação e entender qual é a sua real margem de lucro hoje. Nós trabalhamos com a gestão de pagamento, da folha de pagamento da equipe, e nós entendemos a dificuldade de captação de crédito e investimento. Justamente por uma certa desorganização financeira, os provedores acabam não tendo condições de captar créditos a linhas mais baratas, né? A linhas que ele precisa apresentar, às vezes, relatórios, DREs, balanços consolidados, para poder ter acesso a linhas de crédito melhores no mercado. Nossos clientes hoje recebem relatórios, né, de forma visível e de forma bem prática, né, relatórios que fazem com que ele entenda o que está acontecendo na empresa dele, quanto ele está pagando de tributo, como que está a segregação dos tributos, total de impostos, taxa de crescimento, receita total, número de funcionários, quantos funcionários entrou, saiu.
São relatórios aí visíveis que ajudam o empresário a olhar o provedor dele de uma forma diferente. E quanto isso vale para você? É a pergunta que eu quero deixar aqui no final dessa apresentação. Uma assessoria fiscal e contábil, relatórios mensais, consultoria, segurança para o seu provedor. Quanto isso vale para você? Não só financeiramente, mas qual o valor que isso tem para você na sua empresa, né? Como eu disse aí, muitos provedores às vezes trabalham ainda com caixa descoberto, né, sem tirar nota de tudo, e com certeza está se preocupando com as fiscalizações, está se preocupando, está perdendo sono por conta disso, e se for faturar tudo, aumentar a carga tributária demasiadamente, então precisa fazer um planejamento tributário para conseguir regularizar toda a receita sem deixar todo o dinheiro para o governo. Então, nós nos colocamos aí à disposição, tá? Nós estamos prontos para te atender. Como eu disse, nós atendemos desde o pequeno provedor até o grande provedor. Nós temos soluções aí para todos os tamanhos de provedores. Nós temos solução, inclusive, para provedores que não querem inicialmente trocar de escritório. Nós temos soluções aí para entregar a nossa expertise, a nossa especialidade em provedores, mesmo você mantendo o relacionamento com o seu escritório de contabilidade. Então, eu abro agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi apresentado, pode erguer a mãozinha aí. Se alguém tem alguma dúvida.